Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia, diga amém. Então abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Neemias, capítulo de número 1. Palavras de Neemias ben Hailá, Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu ou Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa. Versículo 2 diz: Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Versículo 3: Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Repita comigo, diga: tribulação, privação e humilhação. Versículo 4 diz: tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente e lamentei por alguns dias. E agora diz: e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Você pode aplaudir a palavra do Senhor, faça isso. Nós estamos lendo nessa noite um livro, o livro de Neemias. E Neemias, ele é um reconstrutor, diga reconstrutor. Neemias é um homem que recebeu de Deus uma missão especial, um chamado especial para reconstruir. Quem me entende, diga amém. E ele entende essa missão a partir do momento em que ele recebe uma notícia. Você leu comigo o versículo 2. Anani, um dos seus irmãos, se aproxima de Neemias e Neemias pergunta para ele: como que estão os meus irmãos? Como que estão aqueles que sobreviveram ao cativeiro? E como está Jerusalém? Ele pergunta a Anani sobre a terra de Jerusalém, porque a terra de Jerusalém era a terra dos seus pais. E pergunta a respeito também do estado dos homens que sobreviveram ao cativeiro da Babilônia. E é a partir daí que ele ouve uma notícia, e a notícia que ele ouve não é uma notícia boa, não é uma notícia favorável, não é uma boa notícia. A notícia que ele ouve, no versículo 3, está aí na sua Bíblia, diz: eles me informaram, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Repita comigo, diga tribulação, privação e humilhação. Essas três palavras definiam muito bem naquele exato momento o estado daqueles homens que sobreviveram ao cativeiro da Babilônia. Eles estavam vivendo em tribulação, privação e humilhação. Esse era o estado daqueles homens. Além disso, ele ouve que Jerusalém estava completamente destruída. As portas de Jerusalém foram queimadas e os muros foram derrubados. A verdade é que ele ouve aquela notícia, e na verdade aquela notícia que estava sendo compartilhada por um dos seus irmãos, chamado Anani,
Na verdade, aquela notícia, quem estava dando para Neemias não era Hanani. Deus apenas estava usando a boca de Hanani. Porque tem coisas que Deus vai comunicar a nós, que vai gerar em nós vai provocar dentro da gente um sentimento de inconformismo, de revolta. Vai gerar dentro de nós um sentimento de: eu não aceito essa situação, eu não aceito esse caos, eu não aceito esse quadro, eu não aceito essa realidade. E Deus sabe exatamente como mexer dentro da gente. Pergunte, diga isso para essa pessoa, diga: Deus sabe exatamente como mexer dentro de você. E às vezes Deus sabe que não são as boas notícias que vão mexer com a gente. Deus entende que as boas notícias, às vezes, elas vão provocar apenas um tipo de euforia, de ânimo, e isso pode trazer para nós algum nível de ilusão e achar que está tudo bem. Então, em alguns momentos, aquilo que nós vamos ouvir de Deus, as notícias que vão chegar, são notícias que precisam mexer dentro da gente. Porque se as coisas não mudarem, se as coisas não moverem, se as coisas não mexerem dentro da gente, nós não seremos capazes de mudar nada ao nosso redor. Tudo que Deus faz a partir do homem não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Quantos conseguem me entender? Diga glória a Deus. Então olhe para essa pessoa e diga assim: eu tenho uma notícia para você nessa noite. Deus vai mexer dentro de você. Deus vai mover e gerar alguma coisa dentro de você, e isso vai funcionar para que você se sinta incomodado, para que você se sinta inconformado, para que você se sinta em alguns momentos revoltado com algumas realidades que nós estamos vendo ao nosso redor. Quantos conseguem me entender? Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga assim: a revolta nem sempre é ruim. Às vezes a gente precisa ouvir algo e ficar revoltado. Às vezes a gente precisa ouvir algo e aquilo precisa desafiar a gente. Há uma frase que diz que homem só é homem quando se sente desafiado. Brinque com alguém do seu lado, diga assim: homem só é homem quando se sente desafiado. Então Deus tem que comunicar alguma coisa dentro de mim que isso me desafie. Deus tem que acionar alguma coisa dentro de mim que isso me desafie. Isso tem que mexer comigo de tal forma que eu olhe para a realidade ao meu redor e não aceite. Eu olho para aquela realidade e fique inconformado. No dia que você se conformar com a realidade que você está vivendo, ela nunca mais mudará. Posso me entender? Levante a mão. Por favor, me ajude a pregar para alguém. Segure na mão dessa pessoa e diga assim: no dia que você se conformar com a realidade que você está vivendo, essa realidade nunca mais mudará. Quando você se conforma, você automaticamente se acomoda. O problema de quando a gente se conforma é que a gente se acomoda. E a gente não é capaz de fazer nada para mudar o que está ao nosso redor. E aí tem pessoas que vão começar a culpar a Deus, dizendo: Senhor, por que eu estou vivendo isso? Tem gente que vai chegar a dizer: Deus não é bom porque está permitindo que coisas ruins aconteçam com você. O Deus que você prega não é tão bom, não é tão lindo, não é tão maravilhoso. Por que Ele está permitindo que essas situações aconteçam com você? Aí a gente vai partir para a seguinte conta. A gente vai partir para a conta de encurralar Deus na parede, culpar Deus. A gente vai partir para a conta de responsabilizar Deus. E alguns vão ficar sentados, chorando, lamentando, indo de campanha em campanha, de igreja em igreja, para ver se alguma coisa cai do céu,
Se alguma coisa acontece como fosse um passe de mágica, e você dorme ruim e acorda tudo bem. E aí eu tenho uma notícia para dizer para você: isso não vai acontecer. Diga para essa pessoa: isso não vai acontecer. Diga: não espere dormir ruim e acordar tudo bem, porque não é assim que funciona. Primeira coisa a entender nesse texto é que não foi Deus o causador do cativeiro. Eu vou repetir: não foi Deus o causador do cativeiro. Os homens entraram no cativeiro por causa da desobediência e da desonra contra Deus. O cativeiro não é um projeto soberano de Deus. O cativeiro foi um projeto permissivo. Pastor, como assim? Diga para alguém ao seu lado: cativeiro não é lugar de crente. Cativeiro é permissão para crente desobediente e que desonra a Deus. Então você vai ter que passar pelo cativeiro para ver se você acorda. Você vai ter que passar pelo cativeiro para ver se você volta o seu coração para Deus. Você vai ter que passar pelo cativeiro para ver se você entende que o que levou você ali foi os seus próprios atos, que a responsabilidade desse cativeiro é sua, não é de Deus. Deus nunca preparou cativeiro nenhum para você. A sua vida está como está, não é por causa de Deus. Jeremias 29:11 diz, está na sua Bíblia, o Senhor diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, que esperais. Então, diga assim para essa pessoa ao seu lado: tudo que Deus projetou para você é muito bom. Você crê nisso? Tudo que Deus projetou para cada área da sua vida é muito bom. Mas a nossa desobediência, a nossa rebeldia, a nossa incredulidade, a nossa desonra pode nos conduzir a momentos como esse, a momentos de cativeiro, onde o estado daqueles que sobrevivem, está aí comigo no versículo 3, é um estado de tribulação, privação e humilhação. Por favor, olhe para essa pessoa ao seu lado e diga assim: essa não é a realidade que Deus quer para você. A gente caminha nessa realidade quando a gente entra por esse caminho de desobediência. O cativeiro é para pessoas que quebram princípios. O cativeiro é para pessoas que desrespeitam os princípios de Deus, para aqueles que abandonam Deus, para aqueles que rejeitam a Deus. Essas pessoas, elas vão ter que passar pelo cativeiro. Por quê? Para ver se acordam, para ver se voltam o seu coração para Deus. Você já imaginou se você entrasse por uma rota de desobediência, de incredulidade, de desonra, e Deus deixasse tudo continuar dando certo para você? Você voltaria? Você se arrependeria? Você se voltaria para Deus se você estivesse todo errado e tudo estivesse dando certo? Olhe para alguém e diga assim: absolutamente não. Aí sabe o que Deus faz? Deus permite que para você algumas portas se fechem. Deus não é um Deus que somente abre portas, Deus também fecha. E quando Deus está fechando uma porta, Ele não está nos punindo, Ele está nos querendo trazer de volta. Quantos conseguem me entender? Levante a mão. Por favor, olhe para essa pessoa e diga assim: quando Deus fecha uma porta, Ele não está te punindo, Ele só quer trazer você de volta. Diga para outra pessoa: quando tudo está desabando,
quando tudo está sendo destruído aos seus olhos, quando tudo começou a despencar e dar errado, não é Deus punindo você, é Deus dizendo assim: meu filho, volte o seu coração para mim. É Deus dizendo assim: meu filho, você está distante, e você distante, olha a bagunça que fica a sua vida. Você está longe, você é longe, olha o caos que fica ao seu redor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Não atribua a sua disciplina ao fato de Deus ser mau, porque Deus não é mau, Deus só está querendo trazer você de volta. Eu lembro de um jovem que eu conheci. Esse jovem, ele era um líder de célula, e ele chegou a evangelizar muita gente. A célula dele, ele fazia essa célula para hippies, era só de hippies, a célula deste jovem. Ele levou muita gente para o encontro com Deus, ele evangelizou muita gente, ele ganhou muita gente para Jesus. E agora, por algum determinado motivo, esse jovem encontra-se desviado, está desviado. E aí eu estava lá no início do nosso ministério, lá no Augusto Franco ainda. Eu estava pregando um domingo à noite, quando eu encerrei o culto, e 40 minutos depois do culto, 30 minutos depois do culto, eu recebi um telefonema, e era a mãe desse jovem desesperada, dizendo: pastor, acabaram de atropelar o Cauã. O Cauã, a gente saiu do culto, e elas pegavam um ônibus ali na Heráclito Hollenberg, lá naquela avenida que passa, que corta ali o Augusto Franco. E o Cauã era uma criança de, na época, 3, 4 anos de idade. E ele brincava muito com os jovens da igreja, e o fato é que os jovens da igreja estavam do outro lado da avenida. O Cauã soltou da mão da mãe e atravessou a avenida sozinho. Nesse intervalo que ele atravessou, veio um carro em alta velocidade, pegou o Cauã, levantou ele a uma altura absurda, ele caiu, e ele chegou no hospital em coma, se eu não me engano, 3. Os médicos deram o Cauã como morto. Quando a mãe de Cauã e de Ian me ligou, disse: pastor, o carro pegou meu filho está aqui, o médico deu ele como morto. Eu disse: eu estou indo para aí. E eu peguei meu carro e fui em direção ao hospital. Quando eu cheguei no hospital, estava toda a igreja. Eu não sei se Rosa estava Rosa? Estava toda a igreja na frente do hospital, de joelhos dobrados, orando a Deus pela vida de Cauã. Quando eu cheguei, a primeira cena que eu vi foi desse jovem chamado Ian, que eu disse, um líder de célula que estava desviado. E sabe como é que eu vi o Ian? Ian estava de joelhos dobrados, com as mãos levantadas, e a oração dele era: Senhor, salva o meu irmãozinho, porque se o Senhor salvar o meu irmãozinho, eu volto. Se o Senhor salvar o meu irmãozinho, eu prometo que eu volto para a sua presença, eu volto e nunca mais vou me desviar. Essa era a oração de Ian. Eu fiquei com muita compaixão da família, e ali eu fiz uma oração louca. Eu estava no início da minha fé. Eu fiz uma oração de menino. Eu pedi para entrar, e como pastor eu posso entrar na UTI ou na CTI, que é para crianças. Eles colocaram aquelas roupas em mim, e eu estava desesperado. Eu disse: Deus, eu não aceito isso. Foi depois do culto. Eles saíram do culto e uma tragédia dessa acontece. Eu coloquei aquelas roupas e eu entrei, e a cabeça de Cauã estava toda arrebentada. Eu não podia tocar na cabeça dele. O único local que deixaram eu topar era nos pés dele. Eu peguei nos pezinhos dele, e eu comecei a chorar. E eu disse: Deus, se o Senhor ainda quer me usar nessa terra, se o Senhor ainda tem alguma coisa comigo aqui nessa terra, o sinal que eu te peço para o meu ministério é que o Senhor não deixe esse menino morrer. Essa foi uma oração de menino. Eu quase coloquei Deus na parede e disse, eu quase estava dizendo: Senhor, se esse menino não ressuscitar, o meu ministério acabou. Se esse menino não levantar, eu desisto de tudo, de ser pastor. Então o sinal que eu quero que o Senhor ainda vai me usar, não deixe esse menino morrer. Gente, quando eu comecei a orar desse jeito,
ele começou a balançar a perna. O menino que estava como morto, ele começou a se mexer. Os médicos viram ele se mexendo. Enquanto eu orava, os enfermeiros, os médicos todos começaram a chorar atrás de mim. E eles viram quando o Cauã começou a balançar a perninha, como se ele estivesse respondendo a oração. Os médicos pegaram o Cauã, levaram imediatamente, refizeram os exames. E acredite se quiser, ele já não estava mais em coma. Ele saiu do estado de coma e entrou no estado de consciência. Naquela mesma noite, Deus ressuscitou a vida daquela criança. Amém? E aí eu entendi algo muito interessante aqui. Diga assim para essa pessoa: quando você se afasta, quando você se distancia do propósito de Deus para a sua vida, de duas uma: ou Deus cria, ou Deus permite uma ocasião difícil para trazer você de volta. E geralmente sabe onde é que Deus vai mais tocar quando a gente se afasta? Nas pessoas que a gente mais ama. Quantos conseguem me entender? Levante a mão. Diga para essa pessoa: quando você se afasta, quando você se distancia, quando você caminha longe de Deus, para trazer você de volta, Deus vai tocar nas coisas que você mais ama. Olha a cena, Ian estava dizendo: Deus, se o Senhor não deixar meu irmão morrer, eu volto. E sabe qual foi o final daquela tragédia? Uma família inteira no altar de Deus. É por isso que quando a notícia chegou de que Lázaro estava enfermo, Jesus disse: há situações que não são para a morte, há ocasiões que não são para a sua destruição. Aleluia. Há ocasiões que servem para que no final Deus seja glorificado. Olhe para essa pessoa e diga assim: eu quero te dizer hoje que o que você está vivendo de dificuldade, de crise, de ver algumas áreas desmoronando, diga assim: não é para a sua destruição. Você pode afirmar isso? Olhe nos olhos dessa pessoa e diga assim: não é para a sua destruição. É para que você se achegue mais a Deus, é para que você se aproxime mais de Deus, é para que você caminhe mais junto do Senhor. E eu quero profetizar sobre você nessa noite que o final não vai ser tragédia, mas o final vai ser Deus sendo honrado e glorificado na sua história. Se alguém recebe essa palavra, levante uma mão para o céu. Uma é pouca, levante as duas. Pastor, Deus chama, missionário, Deus envia, mas adoradores, Deus está procurando. Se eles estão aqui nessa noite, se manifeste na presença de Deus. Aquela má notícia que Neemias está recebendo não é para desanimá-lo, é só para provocar nele o desejo de mudar o que está ao seu redor. É só para provocar nele uma revolta, um inconformismo, dizer: eu não aceito esta situação sobre Jerusalém, eu não aceito essa situação sobre os meus irmãos que estão vivendo em opróbrio, que estão vivendo em ruína, que estão vivendo em miséria. Eu não aceito essa situação. Segure na mão de alguém, aperte e fala assim, diga: Deus vai permitir algumas coisas, não muito boas, só para mexer dentro de você, só para você não esquecer que desde o ventre da sua mãe Ele já era o seu Deus, só para você não esquecer que quando você ainda era uma substância informe, Ele já te conhecia, só para você não esquecer que você é muito amado do Senhor. Aleluia. Quando a gente vê o mundo caindo ao nosso derredor, não é Deus sendo mal, é Deus nos chamando para perto. Aleluia. Quantos conseguem me entender? Diga glória a Deus. Por favor, diga para 3 pessoas isso quando tudo está desabando. Não é Deus punindo você, é Deus chamando você para perto. Aleluia.
Quem sabe você chegou aqui e sua família está desabando, suas finanças estão desabando, os seus filhos estão desabando, o seu chamado ministerial. Há muito tempo você não sente mais nada queimado dentro de você. Você está tão ferido, decepcionado com a própria igreja, com algumas lideranças, que você hoje quer ficar no banco e dizer: Senhor, tá bom aqui, me deixa sentado aqui, tá bom só ouvindo a sua palavra. Eu não quero mais nada com ministério, me envolver com igreja. Eu já sofri demais, eu já tentei, e todas as vezes o que eu levo é na cara. Quem sabe alguns chegaram aqui frustrados e decepcionados, e algumas coisas estão desabando, e não é Deus punindo você, é Deus dizendo assim: meu filho, venha para mais perto. É Deus dizendo: meu filho, se aproxime, você está precisando de mim. Aleluia. Só Deus tem refrigério e consolo para sua alma. Diga isso para essa pessoa: só o seu Deus tem refrigério e tem consolo para sua alma. Então você tem duas formas de interpretar o que está acontecendo. Uma forma é essa: Deus é mau. E a segunda forma é: Deus está me chamando para perto. Se eu fosse você nessa noite, eu escolheria crer que Deus está chamando você para perto. Você pode me ajudar? Encha os seus olhos de brilho e diga para essa pessoa: Deus está chamando você para mais perto. Aleluia. Esse desânimo, essa vontade de desistir, essa vontade de chutar o balde, vou viver minha vida de outro jeito, é só você entrar em um quarto, fechar a porta desse quarto, e tem um Pai que está nos céus, que Ele é o único que nos vê quando ninguém nos vê. Ele é o único que nos vê em secreto. Aleluia. Diga para essa pessoa: Ele está te vendo em secreto. Diga para outra pessoa: Ele está te vendo em secreto. Talvez você esteja se perguntando: onde está Deus quando eu mais preciso dEle? Onde Deus está quando eu mais preciso dEle? E eu respondo para você: Ele está trabalhando longe dos seus olhos. Aleluia. Ele está trabalhando longe dos seus olhos. Aleluia. Diga para essa pessoa: Ele está trabalhando longe dos seus olhos. Aperte a mão dessa pessoa, você precisa animá-la. Diga: Deus está trabalhando longe dos seus olhos. É porque Ele sabe trabalhar atrás das cortinas. Os homens só querem fazer na frente das cortinas. Deus sabe trabalhar atrás das cortinas. Amém? A gente olha para o livro de Esther, e em nenhum momento no livro de Esther aparece o nome do Senhor. Porque no livro de Esther, Deus está trabalhando atrás das cortinas. No livro de Esther, Deus está trabalhando longe dos olhos dos homens. Deus está trabalhando no apagar das luzes, longe dos holofotes. Aleluia. Deus é especialista em trabalhar longe dos seus olhos. Mas em todo o tempo, no livro de Esther, mesmo sem se citar o nome do Senhor, em todo o tempo se vê que há uma ação, que há um favor, que há uma presença, que há uma manifestação de Deus na direção de Esther. Alguém crê nisso aqui? Levante a mão. Se eu fosse você, eu fazia um carinho agora nas costas de alguém e diga assim: Deus só está te chamando para perto. Aleluia. Levante as mãos e diga: Deus está nos chamando para perto. Fale mais forte isso, diga: Deus está nos chamando para perto. Onde Deus está quando eu mais preciso dEle, Ele está trabalhando. O fato de eu não estar enxergando não quer dizer que Ele não está trabalhando. Você está aqui agora sentado ouvindo essa palavra, e Deus está trabalhando. Você vai sair daqui, alguns vão comer alguma coisa. Enquanto você come, Deus está trabalhando.
Aí você vai para sua casa, você vai, quem sabe, fazer uma oração antes de dormir. E enquanto você ora antes de dormir, Deus está trabalhando. Aí você vai dormir, e enquanto você dorme, Deus está trabalhando. Aleluia. Amanhã você vai acordar e Deus continua trabalhando. Sabe por quê? Ele não descansa. Salmos diz: não dormitará o guarda de Israel. Enquanto você descansa, sabe o que Deus está fazendo? Olhe para alguém e diga assim: trabalhando. Aleluia. Enquanto você descansa, Ele está quebrando um coração. Enquanto você descansa, Ele está convencendo alguém ao teu respeito, dizendo: não, Ele não é isso que estão dizendo, ela não é isso que estão dizendo. Olhe para Ele direito e veja o que eu, o Senhor, estou vendo. Quantos conseguem me entender? Alguém pode levantar as mãos e dizer glória a Deus? Aleluia. As coisas estão desabando, e isso é o maior sinal que Deus está trabalhando e nos chamando para perto. Agora deixa eu dizer uma coisa. Nas vésperas de um grande milagre de Deus, nas vésperas de uma grande manifestação de Deus, nas vésperas de uma grande intervenção de Deus na sua vida, sabe o que acontece? Pergunte para alguém: sabe o que acontece nas vésperas? Tudo piora. Se as coisas estão melhorando, é porque você ainda está longe de uma grande intervenção de Deus. Consegue me entender? Não. Nas vésperas de uma grande intervenção de Deus, tudo está errado. Nas vésperas de um grande milagre de Deus, tudo desaba. Ele não vai enquanto Lázaro estiver enfermo. Lázaro está enfermo, ainda tem possibilidade. E enquanto tem possibilidade, Deus deixa você fazer. Alguém me entende aqui? Levante a mão e diga glória a Deus. Olhe para essa pessoa e diga assim: enquanto há possibilidade, é você que age, é você que se move, é você que decide, é você que faz. Sabe quando é que Jesus se moveu na direção de Lázaro? Quando Lázaro havia morrido. E não somente morrido, mas quando cheirava muito mal. Aleluia. Às vésperas de um grande milagre, vai ficar muito mal. Eita Deus, olha para essa pessoa e diga assim: quando começar a cheirar muito mal, é a hora que Ele chega. Aleluia. Aleluia. Quando não existir mais possibilidades, essa é a hora em que o Senhor se manifestará na sua direção. É quando acabarem as chances de dar certo. Amém? Então, por favor, ache um sorriso nessa hora e diga assim: quando acabar a possibilidade de dar certo, é aí que Deus vai entrar. Um dia, os discípulos estavam com Jesus. Jesus disse assim: entrem num barco e vão para o outro lado, porque daqui a pouco eu apareço lá. Os discípulos entraram no barco e foram para o mar. Jesus só esqueceu de avisar para eles que naquele dia ia vir uma tempestade de arrebentar. Deixa eu falar uma coisa para você: nem tudo Deus vai avisar você. Aperte a mão de alguém e diga assim: nem tudo Deus vai comunicar a você. Deus, por que o Senhor não avisou que isso ia acontecer? Deus, por que o Senhor não avisou que essa tempestade ia vir? Nem tudo Deus vai avisar você. Sabe por quê? Porque se Deus avisasse aos discípulos que tinha uma tempestade esperando por eles, eles não tirariam os pés da areia. E tem experiências que você precisa viver. Então nem tudo Deus vai avisar você para você tirar os pés da areia. Aleluia.
A experiência não seria na areia, a experiência seria no mar. Amém? Então diga assim para essa pessoa: nem tudo Deus vai comunicar a você, querido. Alguém consegue me entender aqui? Levante a mão. Nem tudo Deus vai nos comunicar, senão a gente não tira o pé da areia. Aí eles entraram no barco. O bicho começou a pegar, a tempestade começou a arrebentar. Logo joga um barco do lado, joga o barco do outro. Chega, meu Deus, agora vai desabar tudo. E alguém lembrou, mas ele disse que viria. Ele disse: vão que eu chego já já. O barco está quase quebrando, gente. E se eu fosse eles, eu ficava esperando Jesus aparecer de quê? Em outro barco. Sim ou não? Eu disse: vão que eu chego já já por lá. Eu, se fosse eles, esperava que Jesus ia aparecer em quê? Em outro barco, talvez um barco maior, um barco mais resistente, para me livrar daquilo. Mas não. Aperte a mão de alguém e diga assim: nem sempre Deus vai agir e vai entrar da forma que você espera que Ele entre. Aleluia. Diga para essa pessoa: Deus é especialista em te surpreender. Nem sempre Ele vai vir por onde a gente espera que Ele venha. Você está esperando que a provisão vai chegar da direita, e não vai vir da direita, pode vir da esquerda. Talvez você está esperando que vai vir de uma pessoa que tem uma condição de te ajudar, e não vai vir dela. Alguém consegue me entender aqui? Talvez você está achando que vai vir dos seus pais, e de repente seus pais vão fechar o coração para você e vão dizer: dessa vez eu não vou te ajudar. A gente olha assim: eu esperava que fosse por aqui, não foi. Eu esperava que fosse dessa forma, não foi. Eu esperava que fosse usando tal pessoa e não foi. E agora, Deus? Uma coisa vai acontecer. Se Ele disse que viria, Ele vai vir. Aperte a mão e diga assim: se Deus falou que entraria nessa história e mudaria completamente tudo, Ele vai chegar nessa história e vai mudar completamente tudo. Uma coisa que vai acontecer: se Deus falou, Ele tem que fazer. Se Ele falou, Ele tem que cumprir o que Ele falou. Se Ele disse: vão que eu chego depois, Ele vai ter que chegar. Talvez não chegue na hora que eu quero, da forma que eu quero, da maneira que eu quero, mas Ele vai chegar. Enquanto o barco está do outro lado, de repente, olha Jesus vindo sobre as águas. E é interessante, isso é muito simples, mas olhe para alguém e diga assim: o que era problema para os discípulos? Responda, pergunte assim: o que era problema para os discípulos? Olhe para alguém e diga assim: as águas revoltas. Eu não sei se você entendeu. Se você não entendeu, eu vou para casa. O que era problema para os discípulos? E elas estavam debaixo da onde? Dos pés de Jesus. O que saiu do seu controle não saiu do controle de Jesus. Aleluia. O que saiu do seu controle, sabe onde é que está? Debaixo dos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque quem está acima governa sobre aquilo que está abaixo. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Pergunte para essa pessoa: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que Jesus, quando chega, está todo mundo desesperado, achando que é um fantasma. Ele diz assim: vento, para. Mar, aquieta-te. Em fração de segundos, a tempestade virou calmaria. Aleluia. Eu profetizo uma palavra de destino na sua direção nessa noite. Eu quero declarar que quando chegar a hora da manifestação de
Deus, em fração de segundos, essa tempestade vai se acalmar. Aperte a mão de alguém e diga assim: vai ter que se acalmar. Aleluia. Quando ele chegar, vai ter que se acalmar. Aí Pedro vê aquilo, e Pedro fica impactado, gente. Pedro era sanguíneo e colérico como eu. Ele tinha uma ousadia natural. E sabe o que Pedro faz? Se és tu mesmo, manda que eu também ande sobre essas águas. Alguém diz: o que Pedro está pedindo é absurdo. Eu digo para você: não. O pessoal está pedindo uma coisa: eu quero fazer o que o meu mestre está fazendo. Amém? Olhe para alguém e diga assim: o que Pedro está fazendo é simples. Ele só está pedindo para fazer o que o seu mestre estava fazendo. Jesus em nenhum momento disse não, pelo contrário, ele disse assim: você quer? Come here. Vem aqui. Aleluia. E aí a Bíblia diz que Pedro desce. E Pedro começa também a andar sobre as águas. O texto é claro: Pedro caminha sobre as águas, até o momento em que ele acha que o fenômeno é grande demais. Até o momento em que ele acha que ele está caminhando sobre as águas, o milagre é grande demais. Aí ele começa a fazer o quê? Tira os olhos de Jesus, coloca os olhos no fenômeno, e a Bíblia diz que ele começa a afundar. Aperte a mão de alguém e diga assim: sabe qual é o problema? Quando Jesus se manifestar na sua direção para realizar algo extraordinário, tire os olhos do fenômeno, tire os olhos do milagre e continue olhando para Ele. Ele é maior do que o milagre, Ele é maior do que o fenômeno, Ele é maior do que os acontecimentos, Ele é maior do que as manifestações, Ele é maior do que as provisões. O problema é que quando o milagre chega, a gente fica encantado com o milagre e esquece quem fez o milagre. Aí a gente começa a dar mais atenção ao milagre do que a quem fez o milagre. Sim ou não? Posso provar para você que é assim? Parece que tem pessoas que Deus não pode abençoar. Parece. Por quê? Porque quando Deus abençoa, tira os olhos de Deus e coloca os olhos na bênção. É assim ou não é? Quer que eu te prove na prática? Deus, eu quero um emprego. Deus, me dá um emprego. Enquanto está desempregado, tem culto de domingo a domingo, o cara está lá. Tem escola de sabedoria, está lá. Tem evangelismo, está colado. Tem visita, está colado. Aí ele diz: Deus me abençoa, me dá um emprego. Aí Deus fala: você quer um emprego? Quero. Quando dá um emprego, ele coloca toda a cabeça no emprego e esquece de Deus. Aí ele agora vem na igreja esporádico. Quando dá, ele vem. Hoje eu não vou porque eu estou cansado. Hoje eu não vou porque o dia foi doído. Tirou os olhos do Senhor e colocou os olhos na onde? Na bênção. Tem jovem que enquanto está solteiro é uma bênção. Enquanto está encalhado é uma bênção. É ativo ministerialmente. Participa de tudo. Vamos evangelizar, vamos participar, vamos dançar, vamos pular, vamos pro sinal. Tudo que tem ele participa. Aí ele começa: Deus, me dá um Isaac. Ou Deus, me dá uma Rebeca. Aí começa a pedir a Deus. Aí Deus assim: eu vou te dar. Aí Deus dá. Aí quando dá, onde é que ele coloca os olhos? Aí você olha para esse jovem
já não é mais ativo ministerialmente. Você vai, eu vou ver se Mo vai. Se Mo for, Mo vai. Se Mo não for, Mo não vai. Se eu fosse Deus, eu deixava você encalhado pro resto da sua vida. Aleluia. Alguém consegue me entender aqui? Levante a mão. Então vamos fazer diferente. Olha para essa pessoa e pergunte assim: Deus pode te abençoar? Pergunte assim: o que é que você vai fazer quando Deus te abençoar? Aleluia, porque quando Deus te abençoar, gente, vai vir um outro nível. Não encerra quando a bênção chega. Não, quando a bênção chega, você só entra em outro estágio. Qual é outro estágio? É o estágio onde Deus vai colocar à prova a posição dele no seu coração. Se ele ainda é o primeiro, como era antes da bênção chegar, ou se depois da bênção ele é o segundo. Olha para essa pessoa e diga assim: a bênção vai chegar, querido. Eu vou repetir: a bênção vai chegar. Mas quando a bênção chegar, não quer dizer que acabou. Quer dizer que Deus agora vai nos levar para outro nível. E neste outro nível, Deus vai querer saber, na prática, não na boca, na prática, se ele é primeiro ainda como era antes da bênção, ou se agora depois da bênção ele tornou-se o segundo. Hello, alguém consegue me entender? Levante a mão. Dê uma cotovelada de leve a alguém e diga assim: é de leve. Mas se trocar a bênção, eu dou com força. Diga assim para essa pessoa: quando a bênção chegar, começa outro nível. O nível de você expressar para Deus se ele ainda é primeiro ou se ele tornou-se segundo. Abraão esperou Isaac 25 anos. Quantos anos, igreja? Quantos anos? 25. Aí Deus dá Isaac para Abraão. Não era para Abraão, a partir de Isaac, ser mais fiel a Deus? Sim ou não? Sim ou não? Não era para Abraão amar ainda mais a Deus do que amava? Sabe o que ele faz? Está na sua Bíblia. É porque ninguém lê os detalhes. Só que eu leio até ponto e vírgula. Está na sua Bíblia, Gênesis 21, 4. Gênesis 21, 4, Isaac nasce. E a Bíblia diz que ao 8º dia Abraão vai até o altar e circuncida Isaac. O que é que Abraão faz até o 8º dia? Circuncida Isaac. A circuncisão era feita numa pedra, num altar. E esse é o último relato de Abraão indo ao altar. No mesmo capítulo de Gênesis 21, versículo 8, está na sua Bíblia, leia. Versículo 8 diz: e o menino foi desmamado. Falando sobre Isaac. E Isaac foi desmamado. Versículo 8. E no dia em que o menino foi desmamado, está na sua Bíblia, deu Abraão um grande banquete. O que é que Abraão fez quando Isaac foi desmamado? Ele fez o quê? Deu um grande, olha para essa pessoa e diga assim: banquete. Pergunte assim: ué, ele não era um levantador de altar? Era para ele fazer um altar ou um banquete? O problema de alguns é que quando Deus abençoa alguns, eles trocam o altar pelos banquetes. Hello, alguém consegue me entender? Diga glória a Deus. Abraão era um levantador de altar ou um levantador de banquetes? Antes de Isaac, Abraão era um levantador de altar. Quando Isaac chega, Abraão se torna um levantador de banquetes. E não é assim que tem gente que se comporta assim? Quando não tem a bênção é o altar. Quando a bênção chega, abandona o altar e fica com o banquete. A nossa geração não sabe administrar a bênção de Deus. A nossa geração não sabe conviver com a bênção de Deus.
Nós idolatramos a bênção. Você já parou para ler Gênesis 22? Uns detalhes, abra sua Bíblia, Gênesis 22. Gênesis 22. Eu disse uma frase alguns minutos atrás, e eu vou repetir antes de você ler Gênesis 22. Eu disse assim alguns minutos atrás: quando a gente se afasta de Deus, do altar, do propósito, ou Deus cria uma situação, ou Ele permite uma situação para nos trazer de volta. Quem lembra dessa frase? Leia Gênesis 22. Veja se é normal a forma como que Deus pede Isaac para Abraão. Aí, Abraão, ele diz: eis-me aqui, toma teu filho. Abraão tem quantos filhos? Olhe para mim. Abraão tem quantos filhos? Quantos? 2. Isaac e Ismael. Agora, olha como é estranha a forma que Deus está pedindo a ele o filho. Toma teu filho, teu único filho. Artigo definido: a quem amas. Deus está enfatizando algo demais. Toma teu filho, teu único filho, a quem amas. É como se Deus estivesse dizendo assim: você só ama Isaac. Um dia você me amou, Abraão, mas agora você só tem olhos para Isaac. Um dia eu fui o primeiro na sua vida, mas agora o primeiro é Isaac. É ele que você ama. Aí sabe o que Deus faz quando a gente se afasta dele? Toca naquilo que a gente mais ama. Por causa disso, eu quero Isaac. Por causa disso, eu quero Isaac. E deixa eu dizer uma coisa, leia o versículo 2 e 3. Olha a forma como que Deus pede Isaac. Oferece-o sobre uma das montanhas que eu te mostrarei em holocausto. Quem leu aí a palavra holocausto, levante a mão. Aleluia. Você sabe o que é holocausto? Holocausto é uma das 5 principais ofertas levíticas. E entre as 5 principais ofertas levíticas, holocausto é a única que não pode sobrar nada. Você sabe que algumas das ofertas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, uma parte era para o Senhor e outra parte era para o sacé? Holocausto não. Holocausto era a única oferta que não podia sobrar absolutamente nada. Ou seja, o que Deus está dizendo assim é: por causa disso, porque você só ama Isaac, não vai sobrar nada dele. Quantos conseguem me entender? Levante a mão. Não vai sobrar nada dele. Você sabe como que deveria ser o holocausto? Vou subir para você me enxergar um pouco. Olha como é que teria que ser o holocausto. O holocausto, Abraão tinha que pegar Isaac, amarrar Isaac sobre a pedra, sobre o altar. Aleluia. Depois de amarrar Isaac sobre o altar, ele colocaria lenha embaixo do altar e ao redor do altar. Depois de colocar lenha e o menino está amarrado, ele tinha que pegar um cutelo. E o primeiro golpe, eu disse o quê? Seria no coração. Dado o primeiro golpe, para ser holocausto, o sangue tinha que escorrer inteiro. E olha Abraão tendo que ver aquilo. Depois do sangue ter que escorrer inteiro, somente agora, ele então ligaria o fogo no altar, se prostraria e adoraria ao Senhor, até Isaac virar cinzas. Por favor, segure na mão de alguém e diga assim: ou você volta a amar ao Senhor com tudo que você é, com tudo que você tem, com tudo que você pode, dando a Ele o primeiro lugar da sua vida. Diga: ou infelizmente você vai ter que perder Isaac. Quantos conseguem me entender? Levante a mão. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Abraão obedece, sim ou não? E ele vai para onde?
Ele vai para onde? Para o altar. Para o lugar que ele não tinha ido há muito tempo. Ele trocou o altar pelo banquete. E agora ele obedece a Deus e está onde? No altar outra vez. Olhe para alguém e diga assim: tudo que Deus queria era só trazer Abraão de volta. Abraão está onde agora? No altar. E ele pega o cutelo, e quando ele vai dar o primeiro golpe no coração de Isaac, ele ouve uma voz do céu, e o anjo do Senhor bradou dizendo: Abraão, Abraão, não faça isso, porque agora, é o termo que aparece, porque agora, somente agora, eu sei que você teme ao Senhor. Se ele disse agora, é porque antes não se sabia isso. Alguém consegue me entender? Levante a mão. Somente agora eu sei que você teme ao Senhor. Aí eu te pergunte para a pessoa: Abraão precisou matar Isaac? Pergunte: Abraão precisou matar Isaac? Olhe para essa pessoa e diga assim: você não precisa perder o que você tem. Só volte para o altar correndo. Aleluia. Você não precisa perder as bênçãos que Deus te deu. Você não precisa perder as conquistas que Deus te deu. Você não precisa perder as posses que Deus te deu. Você só precisa colocar Deus em primeiro lugar, como Ele sempre foi. Alguém pode levantar as mãos e adorar esse Deus aqui nesse lugar? Repita comigo, diga: tudo que eu preciso é adorar a Deus e colocá-lo em primeiro lugar na minha vida, como Ele sempre foi. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Ele só precisa voltar a ser o primeiro na sua vida. Sabe como é que eu termino aqui nessa noite? Antes de voltar para o texto ali para encerrar. Quem já ouviu alguns pregadores dizendo: traga o seu Isaac no altar? E quando eles dizem tragam o seu Isaac, sabe o que é que eles querem? O seu dinheiro. Posso te dizer uma coisa? Deus nunca quis Isaac. Eita, pastor Donde, ele prega na contramão mesmo. Diga para essa pessoa assim: Deus nunca quis Isaac. Se Deus quisesse Isaac, Deus tinha deixado Abraão matar Isaac. Concorda comigo? Deus nunca quis Isaac. Sabe o que Deus queria? Deus queria era Abraão no altar. Isaac foi só a isca. Isaac foi só a estratégia. Para quê? Para trazer Abraão de novo para o altar. Irmão, Deus não quer o seu Isaac. Fica com o seu Isaac para você. Deus quer você. Deus não quer o seu Isaac carro. Deus não quer o seu Isaac a casa. Deus não quer o seu Isaac apartamento. Deus não quer o seu Isaac o dinheiro que está na sua poupança. Não, Deus não quer isso. Deus quer você. Porque você para Deus é mais importante do que qualquer coisa que você tenha. Pregue para essa pessoa e diga: você para Deus é mais importante que o seu dízimo, é mais importante que a sua oferta, é mais importante do que tudo que você tem. Você para Deus é mais importante do que prata e do que ouro. Aleluia. Aleluia. Então aperte a mão de alguém até doer e diga assim: Ele só quer que você volte. Aleluia. Eu profetizo nessa noite que Deus está mexendo dentro de você. Deus vai ter que mexer dentro de você. Aperte a mão de alguém e diga: Ele tem que mexer dentro de você, querido. Quando Neemias ouve a notícia de Hanani, Deus só estava fazendo o quê? Mexendo dentro de Neemias. Aleluia. As coisas desabando, é só Deus mexendo dentro de você. Quando Ele perceber mudanças, aleluia. Versículo 4 para encerrar, Neemias 1:4, encerro aqui para a gente orar. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente e lamentei por alguns dias. O que foi que Neemias fez? Diga: sentou, chorou
e lamentou. Eu te pergunto, isso mudou alguma coisa? Isso resolveu o problema? Sabe quando é que começou a resolver o problema? Leia agora. E coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Quando ele esquece o choro, quando ele esquece o lamento, quando ele esquece a zona de conforto, e ele agora se põe a buscar a Deus, a interceder, a jejuar, a orar. Eu não tenho tempo para falar sobre o jejum hoje, mas para mim o jejum é uma ferramenta de alinhamento. Em outro momento eu falo sobre isso. Mas quando ele se põe a buscar ao Senhor, veja o versículo: e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Olhe para alguém e diga assim: a partir daí, aquela realidade começou a mudar. Levante as mãos, eu profetizo. E quando você se voltar para o eterno, quando você priorizar o eterno, quando você voltar a honrar o eterno, voltar a adorar o eterno, voltar a colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, a partir daí a sua realidade vai começar a mudar. Só quem crê nisso se expresse no nível que você crê nisso.